Querido amado Jesus, obrigada, bom Deus, por este dia. Te agradecemos por mais uma manhã que estamos aqui. Pedimos a Ti agora a Tua ajuda para que possamos ter uma boa aula. Nos guarde e nos proteja hoje e sempre, esteja com todos os nossos familiares. Por Jesus, amém. Vamos lá então, meus amores. Olha só, hoje a prof não vai começar por matemática não, tá? Porque quando chegar em matemática, provavelmente vai ser no outro período, né? Eu quero que vocês, enquanto a prof está salvando a aula, vocês vão fazendo ali matemática, porque agora vocês já estão experts. Então, nós vamos começar pela página 52. Então, página 52 do livro, que é português. Tá? Página 52. E vamos lá que nós vamos começar a ler para a gente fazer a nossa aulinha. Então, diz assim, ó. Ficou curioso para saber mais sobre o festival noticiado na página 42? O que você espera encontrar em um evento como esse? Então, diz ali, programação, Festival Arca do Gosto 2016. Então, dia 20 de outubro, diz ali, Morena Leite do Capim Santo, menu especial de jantar com queijo araxá, araçá vermelho e urucum, R$ 98. Carla Pernambuco, do Carlota, menu especial de jantar com vários ingredientes da Arca, como jabuticaba e batata doce roxa, R$ 100. 21 de outubro, Morena Leite do Capim Santo, menu especial jantar com queijo araxá, genipapo, jabuticaba e urucum, R$ 98. Carla Pernambuco, de Carlota, menu especial de jantar com vários ingredientes da Arca, como jabuticaba e batata doce roxa, R$ 100. Vamos lá. Mark Ledantec e Milton Yamamoto, do Figo Restaurante, jantar com 5 etapas, com pitanga, jabuticaba, ostras e outros. Entre 20 e 22 horas, R$ 220. E aí vai ali no dia 22 e dia 23 falando outros tipos de alimentação também, tá? A prof não vai ler todo ele. Daí ali embaixo do dia 23 diz assim, o festival foi idealizado e realizado pela Aliança dos Cozinheiros Slow Food Brasil, em parceria com a Coentro Comunica. Tem projeto gráfico do Design Brasil, vendas pelo Food Pass, apoio de mídia da Prazeres da Mesa e apoio das marcas Experimento Beer, MB, Ketchup, Strump e Bioessência. Sobre o Slow Food, só um pouquinho aí. Vamos lá. Sobre o Slow Food, fundado por Carlo Petrini na Itália em 1986. O Slow Food é um movimento internacional sem fins lucrativos, presente em mais de 150 países. Nasceu como um protesto contra o fast food e o fast life, em que tudo é padronizado. Defende o alimento bom, ou seja, saboroso e de qualidade, limpo, que não prejudica o meio ambiente, e justo em relação às condições de trabalho e remuneração dos produtores. O Slow Food tem 3 grandes missões: defender a biodiversidade alimentar, difundir a educação do gosto e aproximar os agricultores dos consumidores por meio de eventos, iniciativas e projetos como a Arca do Gosto, o Terra Madre Day e a Aliança dos Cozinheiros. Então, esse texto aqui, essa programação, ela está disponível aqui nesse endereço aqui interesse da internet. Sabendo disso, nós vamos então para a página 53. E aí, a pergunta que eu faço para vocês ali. Ali está perguntando qual o menu que de repente vocês mais gostaram, qual que vocês acharam mais interessante, né? Ali são comidas bem típicas, né? Eu, na realidade, eu não me interessei por nenhum. A prof é muito chata para provar coisa diferente, sabe? Mistura de fruta com... não sei não. Mas ali entra essa pergunta, o que vocês achariam, se teriam interesse em provar uma coisa diferente? E na 27 pergunta assim, esse texto foi escrito para quê? Eu vou dar aí 30 segundinhos, 1 minutinho para vocês lerem e marcar. Façam a 27 aí, leiam e façam.
Leram? Fizeram? Vamos lá, então. Esse texto foi escrito para quê? Para defender a importância da boa alimentação com ingredientes nativos brasileiros. Sim. Informar, eu vou ler todas elas, tá? Informar as atividades do Festival Arca do Gosto e explicar o movimento Slow Food. Detalhar todas as ações do movimento Slow Food no ano de 2016, no mais de 100 países em que atua. Contar uma história sobre pessoas que participam do Festival Arca do Gosto no período de 20 a 23 de outubro de 2016. Quais dessas alternativas representa? Defender a boa alimentação com ingredientes nativos brasileiros. Todo mundo concorda com ele? Na real, agora Acho que eu que tô sim. falando real, eu acho que não. Eu vou ligar aqui a tomada, só um pouquinho. Então, o que tu acha que é, Rafa? É que aqui eu tô prestando atenção. Ele atua em mais de 150 países. Não seria só os ingredientes do Brasil. Ah, e qual daquelas ali tu acha que é? Eu acho que é informar as atividades do Festival Arca do Gosto e explicar o movimento Slow Food. Isso aí, Rafa, é essa aí mesmo. Por quê? É só vocês olharem. O que é isso aqui? Vocês acham que isso aqui é um texto que ele está defendendo? O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse um folder do que vai acontecer na programação. Se é um folder, é um folder, não sei se tem outra maneira de falar, um panfleto, a principal função... Hã? Folheto, claro. Um folheto, exatamente. A principal função dele é o quê? É informar. Por isso que está escrito ali dia tal, dia tal, dia tal, e dizendo o que são as alimentações, né? O que eles vão oferecer. Então, a principal função é informar as atividades da Arca do Gosto e explicar o movimento, porque lá embaixo, sim, ele explicou, né? O movimento Slow Food. 28, então. De qual atividade do festival A Arca do Gosto você gostaria de participar e por quê? Daí essa aqui vocês vão... É a opinião de vocês respondam depois. Olhem ali qual é que é. De que país? Não, meu anjo. É para vocês olharem ali qual daquelas alimentações vocês gostariam de participar. Daí tu lê depois qual delas e escreve o porquê, tá? Eu não ia participar de nenhuma, porque eu não gosto. Já escrevi nenhuma porque não gosto dessas comidas. Não. Tá? Só isso, só que tem que botar o porquê. Não. Botei o porquê. Então Eu tá. botei o porquê. Na 29 diz assim: por que o Festival Arca do Gosto tem esse nome? Por que vocês acham que é Arca do Gosto? Defenda a sua opinião por escrito e compartilhe a resposta com os colegas. Então, assim, de repente não vai dar tempo de vocês escreverem, mas a gente vai falar. Por que vocês acham que o nome dele é a Arca do Gosto? Posso dar uma sugestão? Tem muitas frutas, Claro. muito gosto. Tipo, tipo, Arca é um lugar, Arca do Gosto, tipo, é um lugar onde eles, onde eles preservam as comidas, a Arca do Gosto. Não entendo também. É por causa da Arca de Noé? Pois então, eu vou dizer assim para ti, ó. Eu, quando eu escutei esse nome, né? Me veio Arca de Noé, tá? Me veio Arca de Noé no sentido de ser uma coisa antiga. Sim, salvar as pessoas. Não sei se é isso. Tipo... Murilo, peraí que a Pro tá falando, meu anjo. Eu não sei se é isso, tá? No sentido de ser algo, ó, vamos trazer à tona, vamos buscar lá de baixo como era feita a comida antigamente, ou os principais ingredientes. Isso foi o que eu pensei. Mas se a gente for olhar também na internet, eu já encontrei aqui, eu quero saber se alguém acha aí qual é o significado de arca. O significado de arca ou o significado de Arca do Gosto? De arca. Não, Arca do Gosto não vai ter significado, só arca.
Salvamento? Prof, eu Alguma sei. coisa? Aqui. Fala aí, Pesquisei. Mas então. aí, Caixa grande de madeira com tampa planta para guardar. Não, não é isso. Tá errado. Aqui. A arca da. Meu pai, é muita coisa. Não Fala então, Rafa. sei qual é a verdadeira. peraí, não. Calma aí, tô procurando ainda. Não sei se é isso. Cara, achei. Eu achei. Cofre. Eu também achei, mas eu não sei se é isso. Fala. Cofre. E acho que eu não sei se é também. O significado de arca. A arca da aliança no árbico. Tem um monte de letra. Grego, sei lá o quê. Olha só. isso é de religião. Ó, a Pro vai ler aqui. Caixa grande de madeira com Sim, tampa de madeira com plana tampa para guardar roupas, para guardar objetos, roupas, etc. objetos, etc. É que o Arthur Isso. tinha Ó. falado, mas eu fiquei meio em dúvida. Eu também. Daí aqui diz cofre, burra, tesouro, né? E tantas É. outras coisas aqui. De acordo com isso, a gente pode mas dizer você assim, ó, vai a mudar arca o- do gosto, ou seja, o gosto tá dentro da caixa, tá tudo guardadinho ali, guardado as 7 chaves. As Tem comidas estão lá. várias maneiras da gente interpretar. A gente não sabe ao certo o que eles quiseram dizer, mas a gente pode correr para essas duas vertentes. Então, depois, vocês escrevam aqui o que vocês acham que pode ter sido. Vou escrever agora. Pode ter sido isso, né? A primeira coisa que me veio foi no sentido da arca de trazer coisas antigas, de trazer à tona alimentos mais primários, alimentos mais de raiz, ali, tipo usando as frutas, as coisas que tinham na época antiga. Foi isso que me veio na cabeça. Mas pode ser outro sentido também. Pode ser o sentido da própria arte de guardar, de ser como cofre, de tu estar guardando as 7 chaves ali. Já deixa eu te falar, John. De guardar as 7 chaves ali, o gosto, né? Alguma coisa nesse sentido. Fala, John. O nome arca é uma metáfora bíblica para o alimento e seu conceito foram criados na Itália em 1996, quando uma comissão científica da arca foi formada e determinou critérios para a inclusão de alimentos à lista. Qualidades gastronômicas especiais, ligação com área geográfica, local, produção artesanal e com caráter sustentável, pelo risco de extinção. Tu viu ali o significado de arca do gosto, John? Sim. Tu botou no Google o significado de arca do gosto? Sim. Ó, dá para vocês olharem também depois e ver ali, né? Deixa a prof até colocar aqui. O que diz aqui? Pera lá. Significado. Vamos ver aqui. Arca do gosto. Vamos ver o que vai dizer. Nossa, que rápido. Achei, prof. Sabor Achei. de... A senhora digita rápido. Sou lerdo. A Arca do Gosto é um catálogo mundial que identifica, descreve e divulga sabor. Olha só, segura aí, Rafinha. Só, escuta só. Ali não deu o significado. Ele disse da onde que surgiu, por que surgiu a Arca do Gosto, né? Que é o motivo que a gente já sabe, que ele está rebuscando os alimentos esquecidos e alimentos que podem ser o quê? O que pode acontecer com os alimentos? Sobre o que foi falado? Extinção de alimentos. Isso aí, os alimentos podem ser extintos. Mas não deu o significado do arca. É que aquele nome eles colocaram, Arca do Gosto, mas daí vocês colocam a opinião de vocês mesmo ali, tá bom? Na 30. Como surgiu o movimento Slow Food? Não tem como escrever, prof. Não é para escrever, a gente só tá falando. Deixa eu Como é ver. que surgiu? Deixa eu ver. Não, tá me zoando que eu vou ter que abrir outra aba. Não, tá escrito ali no texto. Volta pro texto. Ah, não, tá me zoando. Por que surgiu o Slow Food, gente? Volta nas páginas, guys. Tem guardado. Olha lá embaixo. Lê lá embaixo, gente. Lá, ó. Sobre Slow Food. Nasceu o quê? Na segunda linha.
Eu sei, o Slow Food foi criado por Carlo Petrini e um grupo de ativistas na década de 1980, com um objetivo inicial de defender as atrações regionais e a boa comida, o prazer gastronômico e o ritmo lento da vida. Exatamente, olha só, se vocês fossem para o texto, vocês foram na internet, mas se vocês fossem para o texto ali, ó, na segunda linha diz assim, ó, nasceu como um protesto contra o fast food, tá? Então, se nasceu contra um protesto contra o fast food, significa, e o fast life, tá? Por quê? Porque é comida rápida, não usa muita qualidade dos próprios ingredientes da comida, então esse foi o principal motivo de resgatar a comida mais simples, de ter uma vida mais simples, de pessoas trabalhando como família, que a gente já viu os outros textos. Esse é o motivo, tá? E no 31 ali, nos dias 20 e 21 de outubro, o Festival Arca do Gosto aconteceu em que período? Manhã, tarde ou noite? Voltem lá e olhem. Hã? Noite. Olha ali, ó. Todos eles dizem ali. Tá? O horário entre 20 e 22 horas da noite. O outro lá, que é até o dia 20 e 21, né? Ó, 20 e 21 ali, ó. Morena, menu especial jantar. Todos eles a gente viu o quê? Jantar. Não tem como a gente jantar de tarde ou jantar de manhã, né? Então, como é que a gente chega a essa conclusão? Olhando o texto. Exatamente. Então, assim, ó, de português era isso. Então, nós vamos passar agora para história, tá? E nós vamos passar aqui para a página 78. Deixa eu só rever uma coisa com vocês aqui. Olha só. Antes de eu passar para a página 78, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 76 e 77. Eu vou falar aqui, ó, alguns tópicos sobre o que tem nos povos maias, astecas e incas, porque isso vai ser importante para a prova de vocês. E vocês coloquem aí do ladinho, vejam o que vocês colocaram, o que não colocaram. Não vou conseguir esperar vocês escreverem, mas eu vou deixar já isso gravado na aula. Qualquer coisa, quando terminar a aula, vocês voltem depois do vídeo, quando a prof postar, e vocês corrijam com calma daí. Então, na página 76 e 77, eu vou corrigir esse exercício que era grande, tá? Então, prestem atenção. Ali no exercício 9, a letra A, era para a gente colocar características... Eu vou tirar o volume só, tá, gente? Não dá para ficar com o volume alto. As formas de cultivar a terra, produtos agrícolas e atividades comerciais. Então, diz assim os maias. Peraí que tá entrando gente. Nos maias, o que acontecia com os maias? Rafael Melo e o Rafinha, tirem o volume aí, ó. Tem gente com volume. A prof tirou o volume e já abriram o seu. Professor, Fala. página vocês estão. 76. Tá? Ó, os maias, eles cultivavam campos férteis, milho era o seu principal produto agrícola, eles praticavam comércio entre cidades e usavam o cacau como moeda de troca, tá? Nas mercadorias. Isso eram os maias. Vejam se vocês escreveram algo semelhante a isso. Agora eu tô passando para os astecas. Eles cultivavam flores e alimentos em canteiros flutuantes. Nos mercados, eles comercializavam tecidos, artesanatos, como cerâmica, esteiras, cestos. O cacau, cebola, milho, penas de pássaro, tá? Que faziam parte ali do artesanato também. Não, que página vocês estão? 76. As mulheres preparavam Prof. tortilhas de... Oi, povo! Falem! Tá, desculpa. Tá, prof, eu botei nos astecas cebola, milho, cacau. Murilo, olha pra prof. Murilo, escuta a prof. A prof não vai agora ouvir você porque essa resposta é muito grande. Então, você escuta a prof. E depois você confere se você fez parecido com o que a prof tá falando. Porque senão eu não consigo escutar de todo mundo, tá, meu anjo? Daí você volta o vídeo, qualquer coisa, e depois você para. Porque o nosso tempo é muito curtinho. A prof não consegue. Essa resposta é muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar ali nos astecas. Nos mercados, eles comercializavam tecidos,
Artesanatos ali falou cerâmica, esteira, cesto. Eles comercializavam cacau, cebola, milho, penas de pássaros e etc. As mulheres preparavam tortilhas de milho recheadas com carne, feijões e pimentas chamadas de tlaxcali, tá? Os incas. As famílias incas compartilhavam as terras entre si para o cultivo de alimento. Plantavam batata, feijão, milho, mandioca, quinoa, tomate, etc. Criavam animais, incluindo abelhas, para a obtenção do mel. Trocavam mercadorias nos mercados sem usar dinheiro, ou seja, era escambo. Ah, eu te dou isso e tu me dá aquele outro. Essa aqui era, então, a resposta da A. Agora nós vamos para B. Como é que era a organização política, então? Os maias eram uma civilização composta de várias cidades e estados, e cada um com seus governantes e leis. Esses eram os maias. Então, eles tinham várias cidades e estados, e cada um delas os seus governantes, tá? Nos astecas, fechem os volumes, quem está aberto. O grande Império Azteca submeteu outras cidades vizinhas ao seu poder. Elas eram obrigadas a pagar impostos e a prestar lealdade ao imperador. Havia leis severas contra as práticas comerciais, tá? Então, esse era o governo asteca, a parte do império deles ali. Então, ele se submetia a outras cidades vizinhas, as outras cidades se submetiam ao governo deles. Os incas. Vários povos foram submetidos ao poder do imperador inca, que possui um exército grande e poderoso. Então, meio parecido com os astecas aqui. Os povos eram submetidos ao poder do imperador inca, que tinha um exército muito forte, né? Muito grande e poderoso. E o último, lá na letra C, os outros aspectos culturais, como religiosidade, construções, calendários e etc. Os maias veneravam o milho como uma divindade, fonte de vida e prosperidade. Cultuavam também o sol, o planeta Vênus. As cidades maias eram interligadas por estradas para facilitar o transporte dos produtos. O povo tinha um sofisticado sistema de escrita, incluindo códices com registros relacionados à ciência, como astronomia e crenças religiosas. Então, o ponto principal aqui deles, que eles tinham o Sol, o planeta Vênus, como um rei, né? Eles cultuavam muito isso. Eles usavam estradas para facilitar o transporte, e a parte da escrita deles era muito, como é que é a palavra? Sofisticada, tá? Os astecas, eles possuíam 3 calendários, tá? Que nós vimos. Então, o primeiro calendário era das cerimônias religiosas, o agrícola, que é parecido com o nosso, né? E do movimento de Vênus, um planeta que eles reverenciavam como uma divindade à semelhança do Sol, e um ser divino segundo as suas crenças. Então, eram os 3 tipos de calendários que eles tinham. O que é parecido conosco é o da agricultura, no caso das luas, as plantações, as coisas assim. E os incas, eles cultuavam o sol, tá? Deus Inti, é o nome que tem ali, entre outros deuses. Eles construíram estradas eficientes e um sistema de correios dinâmico, que incluía os mensageiros oficiais, então, para levar mensagem de um lado para o outro, tá? E conhecido como chasquis, tá? Então, essa aqui, ó, era importante a prof fazer, ter registrado isso aqui, para depois vocês darem uma olhada nesse videozinho e verem com calma o que vocês fizeram que estava semelhante ou não estava semelhante na escrita de vocês, tá bom? Aqui é um resumão sobre tudo que a gente leu dos povos maias e dos povos incas e dos astecas. Tá? Agora falta 5 minutinhos para terminar a aula, mas enquanto isso eu vou entrar aqui então para a gente poder começar a nossa aula. Eu coloquei hoje para vocês um videozinho de um índio falando, dando um depoimento. Tem algumas coisas que ele fala aqui semelhante ao que nós vamos falar hoje, agora em história, mas tem outras que são mais curiosidades, tá? Então, o vídeo ele não está totalmente relacionado com a matéria que nós vamos ver aqui, mas ele traz algumas coisas que nós vamos falar e outras coisas a mais, tá bom? Então, vocês olham lá com calma. Eu achei bem interessante quando a prof viu o relato dele. Povos indígenas do Brasil, página 78.
tá? Daqui a pouco, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Quando cair o sinal, mesmo que a gente continue história, eu quero que vocês vão fazendo os exercícios de matemática, tá? Já vou até falar para não se perder. Eu quero que vocês comecem a fazer o exercício da página 214 e 215. Então, quando cair aqui, deixa a história que eu continuo depois do tempo, mas vocês comecem a fazer os exercícios da página 214 e 215, tá beleza? Não esqueçam disso. Vamos voltar lá para a história, então. Povos indígenas do Brasil. Antes da chegada dos portugueses ao território onde hoje é o Brasil, havia aqui muitos povos indígenas diferentes, com seus modos de viver e de se relacionar com a natureza. Acredita-se que no século XVI houvesse cerca de 2 a 4 milhões de indígenas nas terras brasileiras. Sabemos disso por meio de documentos históricos, tá? Então, vamos ver quem é que consegue me ajudar aqui, só para a gente dar uma abertura nesse assunto. Quando houve o descobrimento do Brasil, por que eles chamaram os índios de índios? Quem é que sabe me dizer? Porque eles achavam que estavam nas Índias. Exatamente, John. Porque eles E chegaram na América. Que caneca legal. Então, assim, eles queriam ir para as Índias, tá? E assim, sem querer, né, como coisa que era literalmente marinheiro de primeira viagem, não sabia a posição de sol, né, onde o sol nasce, onde o sol se põe, eles mudaram o caminho e chegaram nas Américas, né? E daí viram aquele monte de homens lá diferentes e falaram, chegamos nas Índias, então esses são os índios. Né? Tem algumas vertentes nessa história aí. Alguns dizem realmente, eu acredito nisso, que não foi por acaso que chegaram aqui no Brasil, vieram de cabeça pensada mesmo, mas foi por isso que chamaram os índios de índios, porque acharam que tinham chegado às Índias, né? E olha ali então agora, a população indígena no Brasil em 1500. Olha ali o nome dos povos. Então tem ali, de um laranja bem forte, Aruaque, depois o verdinho, Caribe, depois o verde mais escuro, Charrua, depois o lilazinho, povo G, todos esses ali são povos, tá, gente? Pano, ali tem o rosinha, né? Amarelo mais forte, Tucano, amarelo mais fraco, Tupi-Guarani e um amarelo queimado, outros grupos, né? Então, outros grupos de índios. Então, olha como era povoado por índios, né? E ali embaixo diz assim, escreva abaixo o nome do povo indígena que no passado vivia no estado ou região onde você mora hoje. Procure a resposta no mapa. Qual é o povo que vivia aqui na nossa região? Olhem ali no mapa. Tupi-Guarani. Olhem no mapa. Olhem no mapa. Charrua. Charrua? Só o Charrua? Charrua e Tupi-Guarani. Isso aí. Charrua e Tupi-Guarani. Na nossa região mesmo, onde nós moramos, seria o Tupi-Guarani. Mas no Rio Grande do Sul, seria esses dois, o Tupi-Guarani e o Charrua, tá? Daqui a pouco cai a nossa aula e daí vão para a matemática fazer, tá? Diferentes formas de viver. Por meio do estudo dos vestígios deixados pelos primeiros habitantes do Brasil, também podemos descobrir como eles viveram. As pesquisas mostram que cada povo, em muitos aspectos, era diferente dos demais. A gente pensa que índio é tudo igual, né? Tudo é índio. Falam tudo a mesma língua, tem a mesma maneira de viver, né? Os mesmos costumes, a mesma religiosidade, mas isso